vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas, olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, no dia de hoje. E só para lembrar, reserve o seu recipiente com água para que ele seja fluidificado no final. Agora vamos para a leitura. Com o título Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perdem a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafane o coração e te atormente o ideal, arguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. O autor dessa linda mensagem é Meimei, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Agora vamos para a prece inicial com a irmã Otineia. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco em nossos lares. Vamos, a partir desse momento, procurar elevar muito mais a nossa vibração de amor. Divino Mestre Jesus, Maria de Nazaré. Nos encontramos, Senhor, nesse momento, reunida em Teu nome e suplicando a Tua assistência para conosco, em nossos lares, entre os nossos familiares. Nos dá o discernimento, Senhor, da Tua companhia e nos assiste agora e sempre. Graças a Deus.
Irei fazer agora a leitura do Evangelho. Segundo o Espiritismo, a fé transporta as montanhas. A fé, a mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa e não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Porque, se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque, se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque, se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que constituíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé não afronta o ridículo dos homens, se não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não a queriam ter. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitas a fé sem controle. Filha cega da cegueira, amai a Deus, mas sabei por que o amas. Crede em suas promessas, mas sabei por que nela credes. Segue vós nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Essa leitura, meus irmãos, nos convida a uma grande reflexão. No início do capítulo, fala do poder da fé. E ainda tem a parte em que aquele pai, desesperado por aquele filho cair na água e no fogo, e ele apresentou em primeiro lugar ao discípulo de Jesus, e ele não resolveu a situação daquela criança. Então aquele pai, ele procurando Jesus, ajoelhou-se e pediu a ele para salvar
o filho, porque havia apresentado aos discípulos e eles não conseguiram curar. E qual foi aquele comentário do mestre? Ele primeiro o curou, aquela criança, mas dirigindo aos apóstolos, ele falou: homens de pouca fé. Então, e segue onde fala do poder da fé. Se nós prestarmos atenção, o poder, o querer, o desejar daquele pai, daquela pessoa, daquele homem que queria ver aquele filho curado. Então, ele correu de todas as formas, procurou de todas as formas um resultado, porque ele estava munido de fé. E com a fé, o seu filho foi curado. Muitos e muitos de nós sempre falamos: ah, mas eu tenho fé. Ah, mas eu tenho fé em Deus. Mas no momento que Jesus também fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, transporta montanhas. Veja, transporta montanhas. E o significado dessas palavras são que no momento das nossas decepções, das nossas dificuldades, do nosso sofrimento, das nossas dores, nós queremos que Deus haja sozinho. Nós entramos em desespero. Por que que entramos nesse desespero? Porque ainda não aprendemos a confiar em Deus. Fé necessita de confiança. Se nós não tivermos essa confiança, se não procurarmos adquirir essa confiança, nós vamos querer que os outros façam por nós. Nós vamos achar que Deus não olha para nós, porque nós queremos que seja resolvido o nosso problema. Até no momento das preces, nós pagamos para que os outros se incumbam e tenham a responsabilidade de fazer por nós. Será que nós já fizemos essa reflexão do poder da nossa fé? Nós estamos sempre transferindo esses poderes a outra pessoa, porque nós ainda não despertamos para realmente confiar em Deus. Nós até gritamos no momento do desespero: me ajuda, meu Deus. Mas muitas vezes aquele eco sai da nossa boca e outras vezes não sai do nosso coração. Porque essa fé ela tem que ser inabalável, ela tem que ser forte, ela tem que ser constante. No momento da alegria, da tristeza, do desespero, quantas pessoas acontece que tem uma criancinha, a criança, a mãe está amamentando e engasgou-se com aquele leite.
A mãe, muitas e muitas vezes, ela fica no desespero tamanho que ela não tira nem a boca da criança do peito. Já aconteceu com muitas mães que não tira e só grita e só chora porque ela fica sem ação por falta dessa fé, por falta de encaminhar essa fé, a sua ação e a Deus também. Nós, meus irmãos, sempre falamos, sempre dizemos, mas ainda não aprendemos a construir essas duas letras, fé, nas nossas ações. No momento, muitas e muitas vezes, nós passamos por dificuldade tamanha e só deixa para o sentido nervoso, ou então fica gritando, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Mas aquele sentimento de fé que deve brotar do nosso coração, do nosso sentimento, ele é esquecido. Então, esse poder da fé é nós termos a certeza, meus irmãos, de que nós estamos no planeta Terra, mundo de provas e expiações. Nós, todos nós, sem exceção, passamos por dores, por dificuldade, e é preciso que nós podemos ter esse poder de clamar realmente, mas confiante de que Deus, Ele nos auxilia, nos ajuda a resolver tamanho desespero. Depende de nós começar a exercitar esse poder, essa confiança realmente, essa confiança verdadeira, essa fé que não nos deixa ficar abatida. Mesmo que nós entre no pequeno desespero, dependendo da situação que passamos, vamos lembrar que Deus é o nosso Pai, que Deus não dá fardo pesado para ombros fracos. Então, se nós recebemos determinados fardos, nós temos que procurar em Deus fazer o bem, fazer a caridade, ter humildade, ter simplicidade, expandir o orgulho, a vaidade, a prepotência, porque esses são uma das nossas maiores travas para a nossa evolução, para a nossa confiança. Não vamos, no momento do desespero, dizer que Deus esqueceu de nós. Vamos lembrar que somos nós que esquecemos dele, de suas leis, dos nossos compromissos para conosco e para com os nossos semelhantes. Isso é uma das razões fundamental que nós temos que despertar para essa razão desse ser supremo,
desse ser universal. Não vamos pensar que Deus, se nós não quisermos, ele vai resolver, porque não vai. A nossa fé, ela está muito pequena. Cada um de nós temos que lembrar, sou eu o responsável. Eu vim com compromisso de resolver essas situações que, nesse momento, são como montanhas no meu caminho, porque todos nós somos capazes. Nós temos o nosso magnetismo, e esse magnetismo, cada um de nós traz conosco mesmo, que é essa confiança, que é essa fé. Se nós pudermos exercitar ele ou nos esforçarmos com esse exercício, nós somos capazes de curar através do nosso magnetismo. Dentro desse capítulo, eu queria que vocês me permitissem, só para fazer uma pequena leitura aqui, bem no final desse capítulo, que é o magnetismo. É uma das maiores provas do poder da fé em ação. É através da fé que ele cura e produz esses estranhos fenômenos que, no passado, eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana, é divina, de todos os encarnados, realmente, se ele realmente estivesse persuadido da sua força, da força que tem em si, e se quisesse colocar sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que até o momento chamou-se de prodígio, e que é simplesmente um desenvolvimento das faculdades humanas. Veja, no final desse capítulo, ele ainda nos chama a atenção do nosso poder. Claro, confiante em Deus, mas nós somos capazes. É só nós querermos. É só nós ativar essa fé e ter confiança em Deus, que somos capazes de fazer prodígio. Somos capazes de curar. Todos nós somos capazes, irmãos. Então, dentro dessa nossa reflexão, vamos sempre passar para nosso pensamento, para nossas ações, para nossas atitudes. Eu sou capaz. E quando eu falar, eu confio em Deus, mas essa confiança verdadeira que nós temos que ter nesse nosso Pai Todo-Poderoso. Se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, nós resolvemos muita situação, muito sofrimento. E assim, meus irmãos, chegamos ao final da nossa reflexão. Acreditamos que todos vocês já colocaram esse recipiente com água para ser fluidificado. Vamos fazer a nossa prece final. Pai Celestial, Maria de Nazaré, nossos anjos protetores, agradecido nós nos encontramos, Mestre, por mais uma vez continuar com o Evangelho de Jesus em nossos lares.
nos fortalece, Senhor, diante das nossas dificuldades. Dai-nos essa fé inabalável, essa confiança verdadeira no nosso Pai Celestial, que é Deus. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa, Jesus, a nossa rua, os nossos vizinhos, aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, os que se encontram enfermos e os que se encontram trabalhando. Leva a paz celestial, o toque do teu coração, do teu amor, aqueles irmãos que se encontram no mundo do crime, do tóxico. Toca seus corações para que haja arrependimento. Leva nossas preces até as cadeias públicas, penitenciárias. Assiste aqueles irmãos que cometeram suicídio, aquelas mães que cometeram aborto e aquelas crianças que possam perdoar. Nos assiste, derrama em nossos lares, nesse momento, fluido positivo de paz, de saúde e de harmonia. Nos abençoa, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando.
Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentir